Olá, irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal, com vocês? Estamos aqui para mais uma audioleitura da Escola Bíblica dos Adolescentes, pessoal, sobre a história da salvação. E hoje a gente vai falar sobre o que, Guga? A missão de Israel no plano de Deus. A missão de Israel. Qual que é a missão de Israel? Vamos meditar juntos. Se você não é inscrito no canal do Gustavo, peço que se inscreva, deixe um like aí para dar uma força. A gente está fazendo essa leitura que é sobre a lição de domingo, do próximo domingo, nas Assembleias de Deus, às 9 da manhã, pessoal. E você é convidado a estar com sua família lá. Amém? Vamos lá, Gustavo? Vamos lá. Lição número 5, a missão de Israel no plano de Deus. Em Gálatas capítulo 3, 14, diz assim a mensagem: Cristo fez para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Vamos descobrir. Hoje vamos entender a missão que Deus entregou a Israel ao longo da história. Veremos que não foi fácil. No final, porém, tudo deu certo. O plano da salvação foi concluído e a porta da graça se abriu para todos os povos. Também iremos ver que Deus não rejeitou Israel, mas aguarda amorosamente o instante em que a nação eleita voltará aos seus braços. Hora de aprender. Ponto número 1. O nascimento de uma nação. A renúncia. O nascimento de Israel aconteceu quando Deus chamou a Abraão, o que alterou profundamente a vida do patriarca Abraão. O Senhor disse assim para ele, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, em Gênesis 12, 1. O patriarca ouviu e obedeceu. Abraão vivia em uma cidade chamada Ur. Esta era o centro de uma rica cultura que ostentava uma arquitetura monumental. Tinha uma enorme riqueza, moradias confortáveis, música e arte. Que ordem difícil! Deixar o lugar onde mora, abandonar os seus entes queridos, certamente para qualquer um seria complicado. Entretanto, Abraão sabia que deveria renunciar a tudo para fazer a vontade de Deus e formar um novo povo. E nós, como reagiríamos? Abraão renunciou a tudo. Será que nós estamos dispostos a renunciar aos nossos pequenos caprichos para agradar ao Senhor? É verdade. Número 2. Um ato de fé. O mais interessante nessa história é que Deus não mostrou nenhum paraíso para Abraão. Apenas disse-lhe que iria para um novo lugar. O povo seria o instrumento de Deus para anunciar as grandezas do Altíssimo aos homens. E estava surgindo com uma base muito especial: a fé. Não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé. Terceira, uma importante decisão. Abraão partiu renunciando sua origem, estabilidade e rejeitando a todos os deuses estranhos da sua antiga cidade. Ele cresceu na promessa que Deus lhe daria um território e um filho. Ele creu mesmo diante do quadro de sua esposa, que era estéril. Ele obedeceu,
Glória a Deus, que homem cheio de fé. Quantas vezes as pessoas compreendem qual é a vontade de Deus e assim recebem uma promessa do Senhor, mas não obedecem? A falta de obediência e de fidelidade pode levar pessoas que foram escolhidas por Deus a perderem as bênçãos do Senhor. Isso porque, mesmo diante das promessas e da bondade do Pai, alguns preferem seguir os seus próprios instintos e emoções, ao invés de obedecer à voz do Senhor. Vamos para o ponto número 2 da lição. O primeiro foi o nascimento de uma nação. Agora a gente vai meditar sobre o estabelecimento de Israel. Como se estabeleceu Israel? Em primeiro lugar, Egito, que foi um lugar de multiplicação. O Senhor fez nascer a Isaac, filho de Abraão e Sara. Quando Isaac completou 60 anos de idade, a sua esposa Rebeca gerou 2 filhos gêmeos, o Esaú e o Jacó, como diz Gênesis 25:19. Ao longo dos anos, ambos, o Esaú e o Jacó, construíram suas famílias. Porém, foi o Jacó que herdou as promessas de Deus. Em determinado momento, Deus alterou o nome de Jacó para Israel. Ele mudou o nome de Jacó, você não vai chamar Jacó mais. A partir de hoje, você vai ser chamado de Israel. E o Israel, ele teve 12 filhos e algumas filhas, como diz Gênesis 29, Gênesis 30 e Gênesis 46. Quando Israel tinha por volta de 130 anos, ele foi morar no Egito com sua família, que era composta por mais ou menos 70 pessoas. Olha que família grande! Isso mostra que depois de 190 anos de nascimento de Isaac, que é o pai do Jacó, o pai de Israel, Depois de 190 anos do nascimento dele, e haviam nascido aproximadamente 7 dezenas de hebreus. No Egito, o povo cresceu, o tempo passou e eles foram obrigados a servir os egípcios com trabalhos forçados. Entretanto, a escravidão não impediu o crescimento desse povo. A própria Bíblia dá esse testemunho em Atos 7:17. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. A multiplicação foi muito grande, pois na época do Êxodo já existiam milhões de hebreus no Egito. Essa multidão foi libertada da escravidão pelo poder de Deus e conduzida por Moisés para o deserto, rumo à terra prometida. Agora vamos para o tópico 2 aqui a respeito do estabelecimento de Israel, que é o deserto. Foi um lugar de purificação. Está escrito que o número de hebreus no deserto era como as estrelas do céu, lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 10 e 11. Que grande bênção, não é? Mas isso não era tudo. Depois que o povo de Deus se multiplicou, o Senhor começou a tratar com os hebreus lá no deserto. O deserto foi um lugar de purificação, lugar de provação, e o deserto foi um lugar de amadurecimento da fé. Durante 40 anos eles caminharam no deserto, vivenciaram milagres, receberam a lei de Deus, aprenderam a adorar e desenvolveram a vida espiritual.
Lá no deserto foi um lugar de purificação, provação e amadurecimento da fé, como diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Ser um povo numeroso era muito bom, mas isso não bastaria. O povo de Israel precisava aprender a ser fiel ao Senhor. Terceiro, Canaã, a terra prometida. Depois de 40 anos caminhando em um deserto, o povo de Israel chegou à terra prometida. E daquele dia em diante, eles não dormiram mais sobre tendas, mas em casas. Agora eles teriam imóveis, plantariam e colheriam, cuidariam dos seus rebanhos em Canaã. Finalmente o povo de Israel estava seguro. Século mais tarde, foi nessa mesma terra que renasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, que é Jesus Cristo. Vamos para o ponto número 3. Primeiro já falamos sobre o nascimento de uma nação, falamos sobre o estabelecimento de Israel e agora vamos meditar sobre as bênçãos de Israel para o futuro. Vamos meditar. E a primeira bênção vai falar sobre a aliança de Deus. Está escrito que Deus estabeleceu aliança com Israel. Alianças ou testamentos são o quê? São acordos. Deus fez um acordo com Israel, baseado nas promessas de Deus, como diz Romanos 9:4. Foi para o povo de Israel que Deus se revelou. Ele também lhes deu a lei de Moisés, que são os 10 mandamentos, e outras instruções que estão também presentes no Pentateuco. Pentateuco é o que? São os 5 livros que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros da Bíblia. Em Israel, Deus levantou profetas que anunciavam a sua vontade. Por eles, Deus mostrou-se soberano sobre todos os povos. Por meio de milagres e maravilhas, o Senhor mostrou-se como único e verdadeiro Deus. Vamos ver agora um outro ponto aqui sobre as bênçãos de Israel para o futuro, que é... Segundo, Cristo. A Bíblia lista os antepassados de Jesus. Ela destaca o que o Senhor era descendente de Davi e de Abraão. Por quê? Porque ser descendente deles era uma das características do Messias. A linhagem hebraica, portanto, foi o fio condutor que trouxe uma grande luz ao mundo. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Assim Deus cumpriu o que prometeu a Abraão quando disse que, por intermédio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Olha aí que legal, hein? Então, Jesus Cristo, ele foi uma promessa. Todos os povos da terra foi abençoado através de Abraão e da sua fé. Concluímos esta lição que o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser o seu povo. E ele sempre foi fiel à sua aliança com os hebreus, demonstrando sua misericórdia, seu amor e o perdão ao longo dos séculos. E Deus sempre esteve com eles, cumprindo suas promessas e os seus propósitos. A nação de Israel cresceu ao longo do tempo, enfrentando muitas batalhas físicas e espirituais. E não era para menos, pois o Salvador do mundo veio de Israel. Amém. E glórias a Deus. Que Deus abençoe você, sua família. Convidamos você e toda a tua família para estar todos os domingos às 9 da manhã nas Assembleias de Deus. Fiquem com Deus.
Fiquem com Deus, galera.